Olá, tenebreiros e tenebreiras do Brasil e do mundo, sejam bem-vindos ao canal que mais fala de tenebre no Brasil e talvez até no mundo. O pessoal, a gente tá vendo os preços aqui hoje, eu tava olhando ali, olhei 85 anúncios de tenebre. E eu percebi, o que eu percebi? Eu percebi que parte do norte, ali parte do nordeste, nesses anúncios no OLX, eu percebi que tem uma competição de preço. Não tem competição de preço. A maioria vende ao mesmo preço. A média, 100 tenébrios molito por R$10. 100 tenébrios gigante, acreditem. Eu vi 100 tenébrios gigante por R$10. Bem barato, não é verdade? Bem barato mesmo. E em outras cidades, 100 tenébrios gigante por 35. Então, isso varia muito. De estado para estado, de cidade para cidade. E não dá para definir um preço. Não tem como a gente dizer, mas está caro lá está muito barato. Vai depender da quantidade de vendedor, de criador, no que tem. Agora tem uma coisa também, né? A gente fala de qualidade. Eu vou dizer para vocês a questão de qualidade. Opinião do Tenebres Dedé. Agora, onde é que está a qualidade do seu tenebre? Está na limpeza. Limpeza é tudo, tá? Você é uma pessoa que coloca muito fungo na sua caixa, deixa as coisas apodrecer na sua caixa. Você é uma pessoa que patrocina isso, você que vai, mostra, filma. Como é que o seu cliente vai comprar um tenebre de você? Eu não sei como é que esses caras compram tenebre de você, cara. Sério, eu não sei. Você acha que isso é certo? Você deixar uma fruta, uma verdura lá dentro da caixa podre, pro tenebre comer, para encher de fungo, para depois você botar num pote e vender para o seu cliente que tem um pássaro, um trinca-ferro, um coleiro, que tem um bico de pimenta, tem um tizil, tem lá outros passarinhos diferentes, os tangará, tudo dentro da lei. O cara passou, esperneou, ficou em fila, teve que pagar o terceiro para poder ter um anel, na... Cara, é uma burocracia inacreditável. Aí ele vai lá e compra a melhor farinha, ele quer aprender a melhor receita da farinhada, ele perde tempo no vídeo, ele perde tempo em saber sobre dicas, ele vai em palestra, ele vai em campeonatos, ele vai em rodeios de passarinho, né, encontros de passarinheiros, ele fica vendo vídeo, ele limpa sua gaiola, ele limpa seu local. E aí eu digo para você, como é que você está cuidando do seu tenebre? Para vender esse tenebre para o seu cliente. A gente tem que ter pelo menos respeito para quem a gente está vendendo. Por isso que não seja você o peso para criar problema para o seu cliente. Você tem que ser a solução. Você não pode ser o peso. Se você vender um tenebre doente e esse passarinho comer, como é que vai ser, cara? Eu bato muito nessa tecla, tá? Da limpeza, da gente estar em cima, que não é... Inseto não se joga dentro de um recipiente, deixa ele crescer. Porque ele cresce, ele desenvolve. O que eu estou dizendo para você é que depois que ele sair do seu criatório, como é que ele vai, né? Essa larva vai na boca do passarinho, no organismo do passarinho. Você já entendeu como é que os criadores de pássaro enxergam a alimentação dos pássaros deles? Você já viu o carinho que esses caras têm com os pássaros deles? Você já viu o tempo que esses caras perdem para criar pássaro? Para descobrir a mania do seu passarinho?
para descobrir como é que está a situação, como é que tá as rodas de passarinho, como é que tal criador tá se dando bem. A fêmea coloca um ovo lá seco, coloca um ovo, não choca. A fêmea você pode estar levando uma larva doente para um passarinho, deixando ele doente. Aí o cara não sabe da onde é que é o problema. O cara não sabe da onde é o problema, porque você levou um fungo, levou uma bactéria pro passarinho dele, porque você não cuidou direto do seu tenebro. O seu tenebro não precisa inventar muita coisa. Não fica inventando muita coisa, que nem eu já falei para vocês. Farelo de trigo, farelo de milho, uma cenourinha, uma batata. Não precisa deixar coisa lá dentro. Deixar coisa para criar fungo. Olha, um dia sim, um dia não. Coloca fonte de umidade conforme eles vão comendo. Nós, criadores, temos que entender. Os criadores de pássaros. Nós temos que entender os criadores de animais exóticos. Criar muitas vezes um animal exótico exige tempo, dedicação, dinheiro e amor. Imagina um cara que tem um baita de um terrário, liga uma câmera, deixa lá o bichinho, tá lá no trabalho dele, quando ele quer se desestressar, ele olha a câmera e vê como é que tá o bichinho dele. Aí ele compra uma larva de você, cara trata na boca, né? Traca na boca um geco, um dragão, o cara fica super feliz. Olha o meu amigo Jonathan lá, que levou grilo da gente, aqui da Pronobug. Cara, ele pegava os grilhos assim, tirava do pote, jogava em cima dentro do aquário, os peixes vinham, a alegria que ele sentiu de ver aqueles peixes comendo os grilos, né? De ter um resultado bom, e eles, realmente se mexeram legal, é legal, como eles avançaram, e depois, né? E como a gente fica feliz de poder vender um tenebre e o cara gostar do teu tenebre. Eu tenho um cara lá em Santa Catarina que ele sempre comprava tenebre de mim. Sempre comprava. O senhor Luiz. Sempre comprava tenebre de mim. Agora ele passou a comprar farinha de grilo. Começou a comprar farinha de grilo de mim. E o engraçado é que esses dias eu conversando com ele, liguei para ele, disse, ô senhor Luiz, eu tô vendendo farinha de grilo, agora acontece isso. E ele, sabe o que ele disse para mim? A segunda frase dele, olha só a segunda frase dele. Ô André, tudo bem? Cara, tenho saudade de ti. Olha, eu tô comprando tenebre de um outro cara aqui, mas cara, nem se compara ao teu. Bem assim, cara. Na lata, a segunda frase dele foi isso. Um senhor de quase 80 anos. Tá? Aí conversei com ele. Comprou a farinha de grilo. Hoje chegou. Aí isso foi sexta-feira. Ele comprou numa quarta. Só que eu só coloco na segunda-feira no correio. Coloquei no correio segunda-feira. Aí chegou ontem. Cara, não chegou ainda não. Por quê? Porque tá acostumado com o Mercado Livre. Né? Tá acostumado com a Shopee, compra lá, 2, 3 dias tá lá. Aí eu disse pra ele, não, calma, senhor, calma. Hoje era 7 e pouco da manhã, chegou na casa dele. Ele mandou uma mensagem. Ô André, cara, a tua mercadoria chegou aqui, cara. Cara, valeu, cara, valeu. Ele pensou que eu tinha dado golpe nele, né, cara? Daí, cara, capaz, né, Tamo junto aí, pessoal, um abraço pra vocês e vamos aí até a próxima história.